Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. Hoje o último vídeo da série, onde fala sobre a justificação pela fé e a terceira mensagem angélica. Depois da vinheta. Leamos Apocalipse 14, do verso 9 ao 12. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E agora, no Espírito de Profecia, na Review in Herald, 1º de abril de 1890, várias pessoas me escreveram perguntando-me se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi: é, na verdade, a mensagem do terceiro anjo. Então, a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Onde é que encontramos a justificação pela fé nesta mensagem? Em Jeremias, capítulo 31, o verso 33 nos diz: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, a nova aliança é justamente colocar a lei dentro do ser humano. E a mensagem do terceiro anjo diz sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, tem que ter uma correlação entre os dois. E agora, Ezequiel, capítulo 11, os versos 19 e 20. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Então, na nova aliança, a observância da lei de Deus faz parte, é uma parte essencial. E vemos aqui que diz: um espírito novo porei dentro deles. Vejamos o que é este espírito novo. Em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O último Adão é Cristo. E ele é o espírito vivificante, este novo espírito, ou seja, o seu caráter. Bom, então se por um lado nós herdamos de Adão as fraquezas da humanidade, se herdamos a pecaminosidade, ou a natureza carnal caída, natureza pecaminosa, agora, no novo Adão, ou último Adão, que é Cristo Jesus, o que nós herdamos dele? O caráter perfeito. Ele nos passa isso. Então esse é o espírito, o psique. Ele nos passa esse caráter perfeito. E através dele, a humanidade agora recebe. Nós estamos agora não mais em Adão, mas em Cristo. Por isso nós recebemos dele um caráter perfeito. É isso que Deus está querendo nos mostrar na Bíblia. O novo Adão, nós estamos no novo Adão, que é Cristo Jesus. Nós somos seus descendentes. Então nós herdamos a perfeição de caráter dele. Próximo texto agora. Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então agora é uma regeneração do estado pecaminoso para o estado de santificação, o estado santo. Em Romanos capítulo 8, verso 2 e 4. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto é claro. E agora, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui nós observamos primeiro a fé em Jesus. Isso é a justificação pela fé. Sim. Que é aquela imputada. Mas nós temos aqui também a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Essa é a justificação pela fé comunicada. Por isso que a mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé, nas suas duas fases.
Na primeira, quando você aceita a Cristo, você recebe a imputada, a justiça de Cristo imputada, e em seguida, Jesus nos comunica essa justificação, que é nada mais, nada menos do que a justiça da lei. Então, nós somos tornados santos na imputada, e agora nós temos a justificação pela fé comunicada, onde nos é comunicada a justiça da lei para que nós possamos nos acostumar na observância aos mandamentos de Deus. E é isso. Em 1 João, capítulo 3, o verso 5 ao 6, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não ouviu nem o conheceu. Ou seja, se permanecemos em Cristo, aceitamos a sua justificação pela fé, tanto a imputada como a comunicada, não pecamos. Pois Cristo, ele nos capacita a observar os seus mandamentos. E note um detalhe, isso aqui não tem nada a ver com o que eles chamam de perfeccionismo. Isso não é perfeccionismo. Isso aqui está falando de justificação pela fé. A imputada e a comunicada. Isso aqui faz parte da comunicada, é a observância da lei. A Bíblia exige isto. Então não tem nada de perfeccionismo aqui. Agora João capítulo 15, os versos 5 a 6. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora também 1 João, capítulo 3, o verso 7 ao 9. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ou seja, ele está em Cristo, essa vara está ligada em Cristo, e dá fruto. Cristo comunica o seu caráter para essa vara, ou seja, vivifica essa vara. Então nós somos varas enxertadas. E o fruto é a observância da lei de Deus, assim como Cristo assim viveu na terra. Ele nos passa o mesmo caráter. Ou seja, ele nos passa a sua natureza divina. E agora Apocalipse capítulo 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão. Então vimos que aqueles que aceitaram esse processo da justificação pela fé, eles observam os mandamentos de Deus. Agora, este grupo aqui, a qual a mensagem do terceiro anjo se refere, eles são pecadores, ou seja, continuam transgredindo a lei de Deus, pois eles adoram a besta e a sua imagem, ou seja, quebraram o primeiro e segundo mandamento e receberam o sinal da besta, que é o domingo, o falso sábado. Quebraram o quarto mandamento. Justamente. Ou seja, tudo indica que este grupo aqui rejeitou a justificação pela fé. E agora em Romanos 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, o mandamento do sábado, o que ele nos diz? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, os adoradores da besta recebem o seu sinal, que é o domingo, o falso sábado, ou seja, rejeitaram a santificação. Não querem a justiça de Cristo. E um dos requisitos para ser salvo é a santificação. Sem ela, ninguém poderá ver a Deus. E agora, Ezequiel, capítulo 20, verso 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora em João, capítulo 15, o verso 2 e 6, diz a respeito das varas que não dão fruto, que elas serão lançadas fora, secará, e os colhe e lançam no fogo e ardem. O que isso aí tem a ver com a mensagem do terceiro anjo? Vejamos. E agora em Apocalipse capítulo 14, verso 10. E será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Está aqui, a vara que não dá fruto, ela é cortada e lançada para ser queimada. O que diz a mensagem do terceiro anjo? Olha, se adorar a besta, a sua imagem, e receber o seu sinal, este será atormentado com fogo e enxofre, para ser queimado. Então vemos que a mensagem do terceiro anjo
em toda a sua plenitude, diz a respeito da justificação pela fé. Mostra o estado dos ímpios e dos justos, daqueles que rejeitaram a justiça de Cristo e aqueles que aceitaram a justiça de Cristo. Lembrando que é a justificação pela fé comunicada, que Cristo nos passa a observância da lei de Deus. Essa é a comunicada. E agora em Mensagem dos Três Anjos, página 97, nos diz o Espírito de Profecia assim: a justificação pela fé é, na verdade, a mensagem do terceiro anjo. Na sua grande misericórdia, o Senhor enviou uma preciosíssima mensagem ao seu povo através dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr, de maneira mais destacada, diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se revela na obediência a todos os mandamentos de Deus. A justificação pela fé comunicada. Agora na página 98, o Espírito de Profecia nos diz: o Senhor tem uma obra para cada um do seu povo leal fazer para colocar a fé de Jesus no lugar certo, onde ela pertence, na mensagem do terceiro anjo. A lei tem a sua posição importante, mas é impotente, a menos que a justiça de Cristo seja colocada ao lado da lei, para dar a sua glória a toda a norma real de justiça. Ou seja, devemos aceitar a justiça comunicada de Cristo. Sem ela, não conseguimos observar a lei. E agora, mesmo livro, página 99. Se quisermos ter o espírito e o poder da mensagem do terceiro anjo, devemos apresentar a lei e o evangelho juntos, porque eles vão de mãos dadas. Enquanto um poder de baixo está a motivar os filhos da desobediência a invalidarem a lei de Deus e a pisarem a fé em Cristo como nossa justiça, um poder de cima está a atuar no coração dos que são leais, para que exaltem a lei e para que glorifiquem Jesus como um Salvador completo. Interessante que diz, um Salvador completo. Cristo nos salvou da condenação da lei e do pecado, do eu. Ou seja, Ele nos salva justamente dessa natureza pecaminosa. Ele nos faz ter a sua natureza divina. Então, ou seja, é uma salvação completa porque Ele nos dá a sua justiça imputada e também a comunicada. Ele salvou a humanidade do pecado, mas também salva a humanidade de suas características pecaminosas, a vencer o pecado na carne. Justamente. Agora na página 101 nos diz: a mensagem do terceiro anjo deve ainda trabalhar, como fermento, no coração de muitos que professam crer nela. O orgulho, o egoísmo, a cobiça e o amor ao mundo devem ser subjugados. Jesus volta em breve, e não reconhecerá ninguém como seu, a não ser os que foram purificados e embraquecidos, e que se mantiveram separados, não manchados pelo mundo. Santificação. E agora, no Espírito de Profecia, carta 23, de 18 de setembro de 1885. A mensagem do terceiro anjo é infalível. Deve unir o povo de Deus para fazer uma obra especial, preparando-o com perfeição de caráter, para se unir numa grande família nas mansões que Cristo foi preparar para aqueles que o amam. Então a igreja deve estar preparada com a perfeição de caráter. Agora no livro Mensagem dos Três Anjos, página 102. Os que sinceramente creem na mensagem do terceiro anjo revelarão na sua vida tudo o que a mensagem inclui. Os frutos dessa mensagem são graça e justiça. E agora, Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 211 e 212. Pela medida da graça que ele concede ao instrumento humano, ninguém precisa perder o céu. A perfeição de caráter é alcançável por todo aquele que nela se empenha. Isto é, a própria base do novo concerto evangélico. A lei de Jeová é a árvore, o evangelho são as perfumosas flores e os frutos que ela produz. Então aqui está, não tem nada a ver com perfeccionismo que inventaram por aí. Isto aqui é a base do evangelho, da nova aliança. É a perfeição de caráter, que é nada mais e nada menos do que chamamos como a justificação pela fé
comunicada. E é simples. Justamente. Então aqui termina o estudo e vemos que a justificação pela fé está em toda a mensagem do terceiro anjo. E a justificação pela fé comunicada. Justamente. Essa em que o mundo cristão e até mesmo dentro da igreja adventista tem deixado de pregá-la. E nós temos que exaltar esta mensagem. Justamente, pois essa mensagem é justamente a última mensagem que será dada ao mundo Então, antes da volta de Cristo. ou seja, Deus está chamando o mundo para a observância a todos os seus mandamentos, incluso o sábado, enquanto o mundo vai querer lançar o domingo no lugar do fundamento do sábado. Então, nós temos que ter em mente que temos que aceitar a Cristo como nosso Salvador, nosso justificador, aquele que nos dá a sua justiça imputada, nos torna filhos de Deus ali, e também a sua comunicada, onde nós somos agora filhos de Deus obedientes a todos os seus mandamentos. Deus nos abençoe para o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.